Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, this Ao longo da minha vida, eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. E essa minha pergunta, ela me levou a muito questionamento. Em 96, eu resolvi sair da faculdade e eu resolvi montar uma empresa. Eu resolvi empreender. Em 2000, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, eu quebrei. E eu quebrei. Existem duas maneiras de você quebrar. Não sei se você sabe. Existe a maneira espetacular e existe a maneira apoteótica de você quebrar. Então, alguém aqui... Não, depois eu pergunto. E eu quebrei da maneira apoteótica. E deixa eu explicar o que é cada uma, tá? A maneira espetacular de você quebrar é quando a sua empresa vai para o vinagre, não sobra absolutamente nada da sua empresa. O que poderia ser pior do que isso, né? É a maneira apoteótica, que é quando você vai para o vinagre junto com a sua empresa. A tua empresa afunda parecendo um Titanic, arrasta tudo que tem em volta e você vai junto. Então eu fiquei com uma dívida de 200 mil reais em 2000, que hoje representaria uns 500 mil, e aquilo dali fez com que eu tomasse algumas decisões. A primeira decisão, eu relembrei uma promessa que eu tinha e que eu tinha esquecido dela. E essa promessa eu trago numa pulseira, que eu trago aqui, vou mostrar aqui, eu trago uma pulseira no meu pulso e todo dia eu olho para ela. E existe uma frase nessa pulseira aqui. A frase é: sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia, quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Legal. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Só que você pode falar o seguinte para mim: nossa, Conrado, mas é muito fácil, mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Essa é a pergunta que você vai responder. Em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala: Conrado, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado para aquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador, para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Você bate o carro e ao invés de sair batendo nas pessoas, você está louco, cara? Você tirou a carteira aonde? Você sai do carro e pergunta: você está bem? Você se machucou? Está tudo bem? Cara, mas eu bati o carro e agora? Calma, depois a gente resolve isso. Você está bem? Estou bem. Legal, agora vamos conversar. A emoção muda, o comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções, você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas.
Eu não tenho nada diferente de ninguém aqui. Eu só estudei mais. Eu só virei mais noites de maneira eficiente. Eu só me afastei das pessoas que me deixavam para baixo e me aproximei daquelas que me empoderavam. Simples estratégia. Agora, em 96, eu saí da faculdade, larguei a faculdade no terceiro ano e eu fui para Campinas. Mudei de cidade, vocês devem ter percebido que eu sou do Rio, mas quase não dá para perceber, eu já perdi boa parte do sotaque, né? Mas eu saí de lá, eu saí da outra cidade que eu estava e fui para Campinas, que é a cidade onde eu moro hoje. Tem de Campinas aí? Quem é de Campinas aí? Legal. Quem é do Rio aí? Aê, maravilha, maravilha. Então, eu estava em 96, eu não vou falar todos os estados, tá? Porque senão a gente não sai daqui hoje. E em 96 eu saí da faculdade, fui para Campinas, e eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu larguei a faculdade naquela esperança de eu consigo ganhar o mundo. Quando a gente é novo, a gente tem alguns sonhos que depois a gente abandona. E aí, quando a gente fica maduro, o que a gente faz? Retoma os sonhos. E aí sim você cumpre os sonhos. Então, em 96, eu estava em Campinas, sem dinheiro para pagar aluguel. Eu cheguei a dever 4 meses de condomínio e 3 meses de aluguel. Eu tinha que sair do apartamento de madrugada para uma padaria que era 24 horas, porque senão o síndico me pegava na porta quando eu voltava para me cobrar o aluguel. E eu passei 6 dias nessa época comendo pão e bebendo água da torneira, sem saber como que eu ia pagar o aluguel, que era a minha grande preocupação naquela época. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas quando você não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para morar, eu estava morando ali quase como um inquilino clandestino, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, você começa a não ligar para algumas coisas. Por exemplo, passar a roupa. Imagina, gente, como assim passar a roupa? Você está preocupado em comer? Vai querer passar a roupa? Vamos descer mais um nível. Lavar a roupa. Também não tem muita importância. Vamos descer mais um pouquinho? Toma banho todo dia. É uma coisa que perde a importância, porque você está com fome. E quando você está com fome, nada mais interessa. Então, nessa época, sabe aquela hora quando você sai de você e você se observa lá embaixo? Eu me lembro que eu estava uma vez atrás de uma banca de jornal, lá atrás, uma banca de jornal atrás, assim, ou atrás, olhando alguns cartazes. E tinha umas 12, 15 pessoas comigo em volta, e os cartazes eram de precisa-se de torneiro mecânico, assistente de pedreiro, auxiliar de cozinha, e eu estava ali olhando aqueles cartazes. E aí, de repente, eu olhei em volta e eu vi os rostos das pessoas que estavam em torno de mim. Pessoas com o rosto sofrido, extremamente sofrido. Aquele rosto, tem uma música que eu adoro, chama Romaria, que ele fala: como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. E era exatamente isso que eu vi no rosto daquelas pessoas que estavam em volta de mim. Pessoas que estavam pedindo por uma esperança, qualquer coisa, procurando ali alguma vaga, alguma coisa que pudesse alimentar os filhos, alguma coisa que pudesse fazer com que ela não se sentisse tão mal, alguma coisa que fizesse com que ela sentisse que vai dar certo. Mas quando você não tem nada, nem a esperança sobra. E eu estava exatamente ali. E quando eu olhei em volta, o que eu enxerguei fui eu nos rostos daquelas outras pessoas. Era eu que estava ali também. E aquilo me despertou, caramba, eu sou essas pessoas aqui. Eu estou com esse mesmo olhar de esperança. E eu saí dali, sentei numa praça, fui no Largo do Rosário, e comecei a chorar. Chorar de um jeito desesperado. Porque era isso exatamente o que estava acontecendo. E sabe o que é desespero? Desespero é quando você sofre sem nenhum significado. Você não vê nenhum significado, nenhum sentido para aquele sofrimento. Quando você vê, nossa, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, mas é para pagar a faculdade da minha filha. Legal. Você não fica desesperado, porque o sofrimento tem um sentido. Eu estou aqui hoje aprendendo, porque é isso que vai construir o meu futuro.
Legal, você podia estar em outro lugar, você podia estar na praia, sei lá, mas você está aqui. Por quê? Porque você está vendo significado nisso. Naquele momento eu não via nenhum significado. Naquele momento eu era apenas mais um sofredor, dentre tantos outros, não só ali naquela roda, mas no Brasil inteiro. Eu saí dali, fui para uma praça, comecei a chorar. Chorar porque, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar, talvez as minhas lágrimas. Um pedido de ajuda que eu não sabia direito qual fazer. Eu não sabia nem o que pedir. E eu chorei durante 20 minutos, sei lá, 15 minutos, 10, meia hora, não sei. Quando você entra nesse estado, é um transe. O tempo passa e você não sabe exatamente quanto tempo se passou. Mas tem uma hora, e isso é muito curioso, tem uma hora que as lágrimas secam. Elas simplesmente acabam. E aí você levanta a cabeça, porque é lógico, você está com vergonha, né? Você chora com os olhos para baixo. E aí você levanta a cabeça, naquela ressaca, você está cansado, parece que te bateram, e você olha em volta e você vê o mundo acontecendo. E foi isso que eu vi. Eu vi o mundo acontecendo. Eu vi, fica perto do fórum ali, então eu vi advogados conversando, eu vi o engraxate, eu vi o jornaleiro, eu vi pessoas conversando, debatendo, rindo, ou então pessoas contando alguma coisa, pessoas apressadas, pessoas paradas. E ali eu entendi que eu estava no jogo. Eu estava no mundo. Eu não tinha saído do jogo. Na minha cabeça, eu tinha fracassado. Mas o mundo estava ali na minha frente, me mostrando um monte de oportunidades. Um monte. E que eu estava cego, porque eu ainda era uma criança. Eu ainda era um menino e não um homem. Naquele momento, eu me transformei no homem. Eu me transformei no adulto. Eu vi que a responsabilidade era minha, única e exclusivamente minha. Era eu que tinha que fazer as coisas. Ninguém mais ia fazer coisas por mim. Assim como ninguém mais ia me falar o que eu não iria conseguir fazer. Aquilo que eu quisesse fazer, eu ia fazer, dando certo ou errado, mas eu estava no mundo, eu estava no jogo. E a partir dali eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de ter sucesso. Não interessa quantas noites eu virasse, não interessa quantos dias eu passasse ao invés de ir para a praia, trabalhando, lendo, estudando, não interessa, porque eu decidi ter sucesso, porque eu nunca mais ia voltar para aquele estado emocional. E a partir daí eu passei a proteger o meu estado emocional. Eu passei a me afastar daquelas pessoas que me falavam que eu não ia conseguir, que eu era um fracassado, e comecei a ir em direção àquelas pessoas que me empoderavam. Aquelas pessoas que falavam que eu era grande sim. Não interessa o que você vê em volta de você, se é a roupa ruim, se é a parede rachada, se é o carro que não pega. Não interessa. A grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro, dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante. E eu percebi isso naquele dia. E a partir dali, eu nunca mais parei. Assim como eu espero que vocês, a partir desse momento, nunca mais parem. Que não deixem que a mediocridade, aquela gosma, aquela coisa que está sempre perto de você, querendo se apoderar de você, você não deixe que nunca ela te pegue, porque você manda nela. Você mantém ela distante de você. Mas se você fraquejar, ela vai se apoderar de você. Ela vai tomar conta de você. E você vai ficar fraco, você vai ficar mole, você vai ficar desesperançoso, você vai falar mal da vida, vai falar mal dos outros. Isso é mediocridade tomando conta de você. A partir do momento que você entende isso, e que você percebe que todas aquelas coisas ruins que você já sentiu não fazem parte de você, fazem parte de um pedaço da sua mente que está corrompido, que está estragado, e que você vai simplesmente tirar aquilo dali para sua mente de novo, ficar sã, ficar limpa, e você voltar com todos aqueles sonhos que você tinha na sua infância. Independente de qual era a sua situação, crianças sempre sonham. E quando a gente cresce, alguém fala para a gente que não era possível aquilo que a gente estava pensando.